Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tertúlia da APAES. Eu chamo-me Fábia Azevedo e quero agradecer-vos uma vez mais pelo vosso interesse e pela participação nesta sessão. Primeiro vou apresentar a APAES e de seguida daremos início à nossa tertúlia. A APAES é então a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, em Olhão. Foi fundada em 2011 com o objetivo de promover a formação tanto de pais, como de docentes, como de encarregados de educação, e para isso desenvolve várias iniciativas pedagógicas, sociais, culturais, desportivas, que tentem envolver toda a comunidade para que todos possam beneficiar. Obviamente que tentamos focar-nos também muito nas crianças, nas nossas crianças e nos nossos jovens. Para quem ainda não é sócio da APAES, deixei no chat um link onde se podem associar, podem preencher o formulário de inscrição e podem com isso contribuir para todo o trabalho que a Associação de Pais desenvolve. Este ciclo de tertúlias é um projeto que começou em 2020, já realizamos mais de 30 tertúlias online e presenciais, mas maioritariamente online. O objetivo destas tertúlias é debater temas relacionados com os alunos, mas também com a família e, no fundo, com toda a comunidade. Já foram abordados imensos temas diversos, desde a utilização dos ecrãs, ao bullying, a gestão das emoções, a ansiedade, o luto. Já tentamos abordar temas que são sugeridos até pelos participantes e pelos sócios da APAES. Esta modalidade online tem permitido a participação não só das pessoas do nosso agrupamento, mas um pouco por todo o país, o que também torna tudo ainda mais interessante, ficarmos a ver realidades diferentes. O objetivo é mesmo partilhar experiências, desmistificar temas, esclarecer alguns temas relacionados com as crianças e jovens. E acho que este tema de trabalhos de casa vai dar aqui bastante que falar. Como é que se vai então processar a tertúlia de hoje? Vamos ter 2 oradoras convidadas e uma moderadora também convidada, não vou ser eu a moderar desta vez. Cada oradora irá fazer uma pequena apresentação sobre a temática, sobre os trabalhos de casa, com as suas opiniões, e no final vai-se seguir um debate no qual tentaremos que todos consigam participar. Para isso, podem tanto colocar as vossas questões no chat, como podem usar aqui a ferramenta levantar a mão, se quiserem intervir oralmente. Esta sessão está a ser gravada, por isso, se não quiserem aparecer, podem manter a câmara desligada, mas é mais agradável se mantiverem as câmaras ligadas. E a ideia é depois, no final, a sessão ficar disponibilizada no YouTube da Associação de Pais e nas redes sociais, para quem não conseguiu assistir, para ter essa possibilidade. No final da tertúlia, pedia-vos muito que preenchessem, é muito pequenino, são só 3 perguntas, um questionário de satisfação, que é para nós podermos fazer uma avaliação do trabalho que temos feito e para podermos sempre melhorar. O objetivo é mesmo esse, é que estas tertúlias sejam cada vez mais ricas. Mantenham, se faz favor, os microfones desligados quando não estiverem a intervir, para minimizar aqui as interferências. E penso que está tudo de indicações. Agora vou passar a apresentar a nossa moderadora e também queria agradecer mais uma vez a disponibilidade tanto das oradoras como da moderadora para estarem aqui a esta hora, depois de um dia de trabalho. Então, a nossa moderadora é a psicóloga educacional Helena Mocho, trabalha como psicóloga educacional desde 2009, foi gerente de um centro pedagógico e atualmente trabalha na Universidade do Algarve. Para além disto, é mãe de 3 filhos que frequentam a pré-escola, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Por isso temos aqui sim
uma pessoa com experiência nesta área. Pronto, muito obrigada. Passo a palavra então à Helena e agradeço-vos mais uma vez. Obrigada eu, Fábio, pelo convite. Muito boa tarde a todos. Será certamente uma tertúlia muito interessante. Espero que seja informal e partilhada e, acima de tudo, que os pais se sintam acolhidos e consigam debater as suas inquietações em relação ao tema. Então, começo por apresentar a primeira oradora, a professora Alexandra Quintas, que é natural de Leiria, trabalha no Algarve desde outubro de 2016, tem uma licenciatura em Ensino Básico do primeiro ciclo pela Escola Superior de Educação João de Deus, em Lisboa, tem também um mestrado em Educação Intercultural pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, também de Lisboa, e, por fim, tem uma pós-graduação em Português Língua Não Materna pela Faculdade Nova de Lisboa. No presente ano letivo, leciona uma turma de terceiro ano que acompanha desde o primeiro ano de escolaridade na Escola número 5 de Olhão. Passando à segunda oradora convidada, é a professora Ana Luísa Lourenço, docente desde 1992 do Grupo 230, ou seja, de Matemática e Ciências, tendo turmas de 5º e 6º ano, incluindo também algumas de percursos curriculares alternativos. Ao longo da sua carreira, desempenhou vários cargos como diretora de turma, delegada de disciplina, coordenadora dos departamentos de Matemática e Ciências Experimentais. Passo então a palavra à professora Alexandra Quintas para iniciar a nossa tertúlia, para discutirmos um bocadinho o tema em relação aos trabalhos de casa e de que forma é que nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos a gerir o tempo, a equilibrar o seu desempenho a nível académico. Boa noite, ou boa tarde ainda, obrigada pelo convite, e eu aceitei o convite porque achei o tema interessante e porque não me passou pela cabeça que poderia vir para a tertúlia, porque eu dou aulas há 20 anos e para mim o trabalho de casa faz parte da escola e do ensino, e portanto nunca pensei que houvesse tanta questão em relação aos trabalhos de casa. E eu fui também procurar um bocadinho sobre estudos que falassem sobre os trabalhos de casa, as vantagens dos trabalhos de casa, a importância dos trabalhos de casa. Porque nós nas escolas, o que nós fazemos é um ensino formal. Fora das escolas, com as famílias, às vezes com atividades desportivas, culturais, o ensino não é um ensino formal e tudo é diferente. Em relação aos trabalhos de casa, para mim os trabalhos de casa fazem parte da vida académica de qualquer aluno e todos nós já fomos alunos e, portanto, todos nós certamente já tivemos trabalhos de casa e uma vez fazemos com gosto e outra vez fazemos mais por obrigação. E isso tem a ver não só com os estímulos, mas também com o que as crianças gostam mais, neste caso estou a falar das crianças porque é o meu ciclo, e do que as crianças não gostam tanto. Mas também é importante explicar à criança que a vida é mesmo assim, nós fazemos o que gostamos, mas também temos que aprender a fazer aquilo que não gostamos. O trabalho de casa é descrito como um termo que é um conjunto de atividades que por norma os professores encarregam os alunos de realizarem, importante seja fora do horário de trabalho, portanto fora do horário escolar, e que seja realizado com a finalidade de praticar os temas que são abordados em sala de aula, sem orientação do professor. Eles têm a finalidade de o aluno praticar, do aluno adquirir responsabilidade e adquirir autonomia. Nada disto é da minha cabeça, isto vem tudo de um dicionário de educação, que em Portugal nós não temos, mas outros países como Espanha, França, têm dicionários de educação, e que nós não temos porque nós na área de educação não temos assim tantos estudos como isso. E, portanto, mesmo quando pretendemos fazer um estudo, nós temos que ir sempre à literatura, portanto, estudos académicos que sejam de outras línguas e de outros países. E o trabalho de casa é intemporal, desde que à escola, e mesmo antes da massificação das pessoas, de toda a gente ter acesso às escolas, o que é de louvar, mas mesmo um tempo anterior já existia o trabalho de casa, portanto, ele tem que ter uma finalidade. Falando, e isto no ensino que agora é obrigatório até o 12º ano, portanto, isto vai prevalecer até o 12º ano os trabalhos de casa. Mesmo quando os pais decidem que um aluno, o seu filho, vai ter aulas, por exemplo, de um instrumento musical e entra para uma escola de música, por exemplo, e vai ter um ensino também formal, o aluno, de facto, vai aprender na aula com o professor, vai aprender os acordes, vai aprender a tocar,
mas vai ter que praticar muito, e vai ter que praticar sozinho, e vai ter que perceber que vai errar muitas vezes, até conseguir acertar. E, portanto, esta prática é sempre colocada fora do espaço escolar ou fora dessas outras escolas. No mesmo caso que nós, que tiramos a carta de condução, portanto, nós aprendemos, mas depois é a nossa prática do dia-a-dia que nos vai fazer com que haja uma situação e que nós conseguimos antecipá-la e não ter um acidente. Portanto, todas estas escolas, não é? Mais de ensino formal, requerem sempre que haja prática, e isso, por norma, é feito fora. No primeiro ano, e portanto eu leciono do primeiro ao quarto ano, o primeiro ciclo, num primeiro ano, e eu acho que a primeira reunião com os encarregados de educação é de extrema importância. Tudo bem que nós passamos a informação toda que o agrupamento necessita que passemos, portanto de horários, o funcionamento da escola, isso tudo é muito importante, mas isso tudo vai escrito. Mas depois há coisas que são importantes falar logo no primeiro ano, nomeadamente como é que é o funcionamento do trabalho de casa. E portanto, eu não pergunto aos pais o que é que acham, porque eu, por norma, imponho as minhas regras que sempre o fiz, e, portanto, se houver, de facto, algum encarregado de educação que me diga que não e que me justifique o porquê, claro que eu posso ser condescendente e alterar. Mas a partir do momento que fui eu que me formei e sei perfeitamente a vantagem do trabalho de casa, e no meu curso foi isso abordado, e porque é que nós temos que marcar essa prática, esse treino, não é? Porque isso vai desenvolver no cérebro determinadas capacidades que serão úteis para o futuro. Portanto, o trabalho de casa, nesse aspecto, é um ponto importante. Mas, num primeiro ano, como eu estava a dizer, a minha preocupação é sempre a criança aprender a ler. Porque isso é que vai trazer a primeira autonomia à criança no percurso escolar, no percurso académico. Uma criança que não pratica leitura, todo o ensino vai ser muito mais difícil e massacrante, muitas vezes, para a criança. Quando a criança adquire autonomia na sua leitura e depois começa a interpretar, a compreender, tudo se desenvolve de uma forma muito mais simples para a criança. Então, num primeiro ano, a única coisa que eu peço aos pais é que treinem a leitura com a criança em casa. E também aviso os pais, informo sempre os pais, o meu método de leitura. E, portanto, o meu método de leitura é muito específico, é da cartilha maternal João de Deus, sempre a utilizei. O método foi criado precisamente para a mãe aprender a ler, numa altura em que havia uma grande percentagem de analfabetismo em Portugal, e, portanto, a mãe aprendia a ler pela cartilha maternal e depois ensinava ao colo, os filhos estavam ao colo, porque a parte emocional é muito importante, as crianças a ler. Eu volta e meia também ensino a ler com uma criança ao colo, mas por norma eu não o faço, porque 24 alunos e todos ao colo é muito difícil, a idade também já vai pesando. E a única coisa que eu peço, depois crio um portfólio, porque a cartilha assim o pede, cria um portfólio em que a criança leva para casa e, portanto, se os pais tiverem disposição de colaborar e se acharem que é importante, mas portanto, é do treino. E o treino não é meia hora nem massacrar. O treino pode ser 3 palavras quando começam. Tem que ser todos os dias. É como a religião, é para rezar todos os dias. Tem que ser todos os dias para se criar o hábito. É como lavar os dentes. Não é hoje lavo, amanhã não lavo. Não, é todos os dias. Tem que se criar um hábito. E a escola ajuda nisso, a criar hábitos. Disciplina é muito importante, a criança estar disciplinada. Para o seu crescimento e para a parte emocional também, a criança que se sente autónoma, consegue fazer as coisas, já não é preciso ser chamada a atenção que tem que fazer diariamente aquilo. Há o crescimento e os pais depois também notam isso. Claro que às vezes também mandam um cálculozinho porque as crianças gostam, pronto, mas no primeiro ano eu incido muito na leitura, para eles criarem a tal autonomia. E o primeiro ano, para mim, é um mundo à parte, porque eu ainda os considero muito imaturos, muito bebés, e diz que eu cheguei ao Algarve, talvez seja geral, mas apercebo que as crianças entram com 5 anos e os pais, ou alguém que os ponha aos 5 anos, no primeiro ano, tem que ter noção que nós somos professores e o ensino é formal. Portanto, a partir daqui, a criança, se não tem maturidade, claro que nós compreendemos, tentamos andar para trás, mas não é benéfico para a criança, porque é um ensino formal, tem muita regra, e a criança vai ter que compreender as regras, interiorizar as regras e a praticá-las. Porque a escola, no fundo, é uma réplica da sociedade em ponto pequeno, e, portanto, se a sociedade assim o obriga, nós estamos a prepará-los. E este trabalho de casa é uma forma de eles criarem responsabilidade, autonomia, tudo aquilo que uma sociedade mais tarde pretende que seja. Isto é importante. Quando as crianças passam para o segundo ano,
e em princípio todos já adquirem pelo menos algum nível de leitura, eu gosto que o trabalho de casa, eu falo muito isto, agora estou no 3º ano principalmente, o trabalho de casa é feito pelo aluno, eu não gosto que o encarregado de educação, ou no ATL, onde eles estejam a fazer o seu trabalho de casa, porque eu percebo muitas vezes que vão para o ATL e fazem lá, pronto, tudo bem. A criança tem que fazer sozinha. Não pode estar sempre a solicitar o adulto. O adulto até acha que ele está com dificuldades quando ele não está. Ele que requer é a atenção do adulto. Ele não tem a dificuldade. Portanto, eu peço sempre aos pais, a criança tem que pegar, ir ver qual é o trabalho de casa, ter essa responsabilidade logo desde pequeninos. Os pais ajudam em ter idade, claro, mas afinal tens trabalhos de casa, devias ter ir ver. Isso tudo depois é a parte que eu peço sempre aos pais, só verificação. E a criança tem que fazer o trabalho de casa, sozinha. Porque quando chega no dia seguinte para apresentar o trabalho de casa, cabe também ao professor perceber se aquela tarefa, de facto, o aluno não conseguiu realizar. Agora, se vem tudo bem feito, se está tudo certo, o professor também parte do princípio que o aluno, sozinho, no seu treino, já é capaz de... A maior parte dos trabalhos de casa que eu apanho estão todos certos. Estão todos certos porque algum adulto ali esteve ao lado, muitas vezes a ditar respostas. Então, nesse caso, eu aconselho sempre os pais a não fazer o trabalho de casa. Porque aí não tem objetivo nenhum. Portanto, se é para o pai ditar, não tem objetivo nenhum. Num primeiro ano, também há prática, no primeiro ciclo, do treino da letra. Porque nós, em Portugal, usamos muito a letra, como nós chamamos a letra do primeiro ciclo, não é? A letra manuscrita, que tem muitas vantagens, mas há países que também não usam e também tem vantagens por não usar. A letra, eu quando mando o trabalho de casa para praticar a letra, primeiro eu também falo com os pais, porque eu sou mesmo assim, eu não tenho muita coragem para apagar a letra que o aluno fez. E aí eu peço uma ajuda aos pais, porque eles lá impõem, porque eu preciso de cativar as crianças, e portanto no primeiro ano isso é o principal. Então a letra, quando vai para casa para praticar, não pode ir uma página inteira com a letra A, porque estamos a dar o A. Nem vai uma linha inteira, porque para a criança, como para o adulto, quando está a escrever, chega a um ponto, está tão cansado que a letra sai feia e já estamos cansados. Então se, em vez de, por exemplo, mandarmos uma página inteira de A's, porque não mandar uma semana inteira, todos os dias desenha 4 A's. E, portanto, se nós criarmos o hábito, uma rotina, mas sem tanta quantidade, se calhar vamos buscar mais a qualidade. Agora que estou no 3º ano, pois agora gosto que os meus alunos estejam em silêncio a fazer o trabalho de casa, sem estar a mãe ao telemóvel ao lado, sem depois estar o bebê a chorar por ter um mais novo. Portanto, é importante que a criança, que os pais, que o adulto, que naquela altura está responsável, tenha o cuidado de colocar a criança num espaço em que haja silêncio para a sua aprendizagem, para a sua concentração. E depois o adulto só vai verificar se de facto o trabalho de casa está feito. Tem dúvida. E isto é o que acontece muitas vezes. E aconteceu no ano passado com estratégias de cálculo de matemática, que eu adoro. E os meus alunos entraram muito bem nisso. Quem não entrou foram os pais. Acharam tudo muito difícil, acharam que havia uma matemática nova, não há nada de novo, só que as estratégias de cálculo são de extrema importância para a matemática, porque faz ligação ao segundo ciclo, enquanto que a montagem do algoritmo, a tal conta em pé, que se fala, não tem vantagem nenhuma, para isso a máquina faz. Agora a outra não, tem todo um raciocínio matemático, que é de extrema importância. As crianças percebem na aula, mas depois é o praticar, até estarem naquele ponto que já conseguem fazer sem dar um toquezinho ali ao professor. Chegam a casa, os pais olham para o trabalho de casa e já acham difícil. Já acham difícil porquê? Porque é uma coisa que nunca viram. Os alunos que até já estão a perceber vão dizendo, mas a professora disse que era assim, mas olha que não, vou-te ensinar de outra maneira. E aquilo vai baralhando. Às tantas já está. A criança desesperada porque a professora não ensina assim, e é um desespero para o aluno. Quando o pai explica de uma maneira e o professor explica de outra, ou a mãe, já está o pai desesperado, porque entretanto vê que o filho olha para ele e pensa, meu pai não consegue, quando eles não pensam isso, e o pai quer mostrar que sabe, e se calhar sabe muito mais até que a professora, não é? Porque está noutras áreas, e se calhar sabe muito mais, mas não consegue chegar àquele nível. Então mais vale o pai dizer assim, olha, ok, o trabalho de casa era este, não conseguiste fazer, fala com a professora, porque aí o pai também obriga a ir, o aluno a falar com o professor e dizer, eu não consegui fazer. Cabe ao professor ter o seu papel de professor, que é, então eu explico-te. E voltar a explicar. E se calhar meter um apontamento ou um exemplo no caderno de como se faz, para o adulto ver e perceber, porque depois a partir do momento que percebe, torna-se tudo fácil. Agora,
Quando o encarregado de educação se coloca ao lado de um filho e a criança está sistematicamente a ouvir o adulto dizer ou a ler o que é para fazer, então não vale a pena o trabalho de casa. Não foi útil o trabalho de casa, mais vale não fazer. Quantidades de trabalho de casa. Eu gosto que o trabalho de casa não passe de 20 minutos diários. Não pode passar dos 20 minutos diários. Se passa dos 20 minutos diários, os alunos vão ter que me dizer, porque às vezes nós professores também achamos que eles já estão num ritmo de tal ordem acelerado que já conseguem fazer naquele tempo, mas afinal não. Se é um ou outro, temos que ver o porquê e vai um ensino mais individual. Se é a maioria, temos que voltar atrás. Isso faz parte. Portanto, mais que 20 minutos num primeiro ciclo, não é? Que eu estou sempre a falar de um primeiro ciclo porque é a minha realidade. Mais que 20 minutos num trabalho de casa e a coisa, eu acho que já é demais para um aluno. Comigo, os trabalhos de casa, eu informo sempre os encarregados de educação e por isso eu nunca lhes perguntei, eu informo sempre. Os trabalhos de casa são à segunda, terça, quarta e quinta, fim de semana, férias, semana de teste, feriados, não há trabalhos de casa. Há todo um trabalho que o encarregado de educação pode fazer no seu ensino informal, mas no ensino formal, não. Porquê? Porque o cérebro precisa de parar. Se o cérebro não para e não descansa, o cérebro não funciona da mesma maneira. É como o nosso corpo, é biológico. Nós estamos a trabalhar o dia inteiro. Nós, se calhar, conseguimos 48 horas de trabalho. Se não pararmos, não resulta. Portanto, nós também precisamos descansar o próprio corpo e o cérebro, que faz parte do corpo. E a criança é como nós, mais pequeninos, mas também igual. Portanto, tem que parar e tem que descansar. A criança leva ao trabalho de casa, à segunda eu corrijo à terça, leva à terça, corrijo à quarta, leva à quarta, corrijo à quinta, leva à quinta, corrijo à sexta, estão as dúvidas tiradas. Portanto, se houver eventualmente mais alguma dúvida que eu não tenha tido a oportunidade, que às vezes acontece no primeiro ciclo, passa-se para a semana seguinte. E também incuto na criança a responsabilidade de lembrar o professor. Isso tudo é importante. Portanto, como eu, quando comecei a lecionar, nós temos que respeitar, de facto, que a família também tem que ter tempo para o seu filho, porque durante a semana é uma correria. Os pais já chegam do trabalho, quem consegue de trabalho, já chega do trabalho estourado. Ainda vai ter que fazer a rotina diária, que faz parte de uma casa. Enquanto faz a rotina diária, o seu filho em 20 minutos, está ali, faz os trabalhos de casa, depois vai tomar o seu banho. Se houver toda esta rotina que a criança entre, a criança fica com esse hábito. Agora, também não vai reclamar. Agora, se hoje faz, se amanhã não faz, se hoje é esta hora, se amanhã é outra, aí mesmo para o cérebro, ele não está a criar aquela rotina, aquele hábito, que é fundamental. Há um dia ou outro que os alunos me dizem, eu não fiz o trabalho de casa. Eu gosto sempre de perguntar o porquê. Se não fez o trabalho de casa porque fez birra por isto ou por aquilo, pois aí tudo bem, não fez, pois no final do ano fazemos contas, ou seja, eu avalio. Isso eles sabem. Se não fez o trabalho de casa porque estava doente, nem eu quero que eles façam. Se não fez o trabalho de casa porque teve que sair, porque a mãe se atrasou, porque houve um problema qualquer, não fez. Está ali o trabalho de casa que serve para exercício. Se não puder fazer naquele dia, faz no outro. Apesar de eu já ter corrigido, a criança acompanha a correção e não escreve. Depois faz. E já que acompanhou a correção, também vai ter algumas dúvidas. Então depois será mais fácil. Se for mais fácil, torna-se mais rápido. Esta é a minha maneira de ver o trabalho de casa. Estudos também mostram, e houve um estudo que eu fui buscar, que foi um estudo de PISA de 2000, que apontava que países e escolas que prescrevem mais trabalhos de casa correspondem normalmente a países e escolas com melhores níveis de rendimentos académicos. No fundo, este é o objetivo do professor, que eles tenham rendimento académico. Agora, também sei, porque também colegas comentam, que há outras formas de ver o trabalho de casa que eu fui descobrindo esta semana e desde que me propuseram eu vir falar sobre o trabalho de casa e como é que eu trabalhava o trabalho de casa, eu fui perguntando e achei curioso que as pessoas normalmente dizem assim, eu sou contra, eu sou a favor. Mas o trabalho de casa, ninguém está a perguntar, vamos entrar na guerra ou não vamos entrar na guerra? Eu sou contra, eu sou a favor. O trabalho de casa não pode ser visto como um debate. Eu estou a favor, eu estou contra.
Não, o trabalho de casa faz parte do ensino formal, temos é que ter em conta a quantidade, a qualidade e o objetivo do trabalho de casa. Claro que se algum pai me disser, algum dia, que nunca aconteceu, o meu filho não faz trabalhos de casa, pois com certeza. Eu só estou ali para dar uma continuidade e apoiar um futuro que o filho pode ter. Pois se o pai não quer ou se a mãe não quer, pois por mim amigos na mesma, não há problema nenhum. Eu não entro em conflitos com os encarregados de educação, e tenho aqui alguns, eu não entro em conflitos com encarregados de educação por causa dos trabalhos de casa. Bem, eu também não entro em conflitos com nada, com os encarregados de educação, muito menos pelos trabalhos de casa, porque eu sou um complemento e eu sei como é que funciona o ensino. Se os pais quiserem aceitar, tudo bem. Se não quiserem, está ótimo. Se quiserem ir para outra escola, outro professor, também tudo bem. Porque eu também, quando vou ao médico, se não ficar satisfeito, também procuro outro. Agora, também parto do princípio que se eu vou ao médico, eu tenho que confiar em alguma coisa. Foi ele que se licenciou, foi ele que estudou, alguma coisa há de saber. Tem que haver confiança. Se não há, os pais têm que chegar ao professor e dizer porquê? Porquê que faz isto? E cabe ao professor, tem que responder. Então nós passamos a vida a dizer aos alunos, vocês perguntem, nós temos que responder, se não soubermos, vamos procurar. E então chega lá um pai e pergunta o porquê e o professor não responde, claro que responde, e com todo o gosto. Às vezes os pais acanham-se, eu compreendo, e não perguntam. Porque é como, às vezes nós vemos determinadas profissões e pomos-las num pedestal, que não estão. Não estão. Nem o senhor doutor, bem, o juiz se calhar está, mandando-nos prender, mas nem o senhor doutor, nem o senhor professor, não. Haja respeito. E as pessoas têm que saber o porquê. E perceber, e se não perceber, diz ao professor, eu não entendo. E o professor vai ter que explicar mais simples. Igual ao médico, vou ao médico, falou, percebi nada. Explico mais simples, sou eu que tenho que perceber. A escola é igual. Portanto, o trabalho de casa faz parte. Agora, se de facto, se há pessoas que, mas não corre bem o trabalho de casa, então pronto. Então temos que tentar perceber o porquê e arranjar soluções e tentar ver onde é que ali, qual é o erro. Por exemplo, podemos questionar, porquê que hoje em dia temos que memorizar a tabuada? Qualquer pessoa tem telemóvel, a máquina faz. Os meus alunos, coitaditos, andam numa fase que eu já passei o ultimato. Decorar a tabuada, filhos. Em casa têm de decorar a tabuada. Uns acham graça, outros não, outros ficam espantados de decorar uma tabuada. Porquê decorar a tabuada se a máquina faz? Porque a memória é fundamental. A memória vai criar infraestruturas no cérebro que mais tarde vão abrir portas de oportunidade e isto é tudo trabalhado em tenra-idade. Sabe-se hoje que uma grávida, se tiver alguém ao lado que toque viola, cante melodia, a criança vai ter estímulos de que uma grávida que esteja em casa e que chega alguém e que grita televisão alta é o caos. Hoje sabe-se. Se calhar no meu tempo, eu estou com 46, não se sabia. Mas hoje sabe-se. Então se sabe, porquê que não se aplica? Os trabalhos de casa é igual. Hoje sabe-se. Os trabalhos de casa, como eu vos disse, há séculos que existe. Hoje sabe-se que é importante. Se é importante, é porque funciona. Se não está a funcionar, temos que questionar o porquê. Porque estudos provam que funciona, que é importante. Então, se não está a funcionar, é o agente que está a impor o trabalho de casa, que se calhar tem que rever a ideia do trabalho de casa. Agora dizer assim, não fazemos trabalhos de casa, tudo bem, tirou a carta, não pratica, tudo bem, pegue no carro, depois vai ver o que acontece, não vai correr muito bem. O trabalho de casa é igual, é praticar, é treino, tudo na vida requer treino. Digo aos meus alunos, treinem. Um dia a vossa mãe vai dizer assim, vai lá à cozinha descascar umas cenouras. A mãe, eu lembro-me disto em criança, a mãe descasca 5 e nós estamos a descascar ainda uma. Mas daqui a uns anos, a mãe descasca 5 e nós também. Porquê? Treino. Trabalho de casa é treino. Só isso. Que vai ter esses objetivos que eu vos falei de início. Prática é o treino. Responsabilidade e autonomia. Se quiserem fazer questões, obrigado. Muito obrigada, Alexandra. Se calhar, antes de passar à segunda oradora, vou só questionar a professora Guida, que quer, entretanto, intervir. Não? Levantou a mão? Não levantei a mão, só dei os parabéns. Ok. São palmas. Concordo plenamente.
Obrigado. É verdade, foi muito rica. Obrigada, Alexandra, muito obrigada. Passo então Obrigada. a palavra à segunda oradora, a professora Ana. Ora bem, boa tarde, não sei, se calhar já é boa noite. Faço minhas as palavras da Alexandra. Aliás, tudo aquilo, a minha ideia é exatamente igual à dela, que é, eu não sou contra trabalhos de casa. Eu, neste momento, estou com a disciplina de matemática, aquela que está no ADN de muita gente, não é? Não sei porque eu também já não dava, não consigo ajudar o meu filho porque eu também já tinha dificuldades e a realidade do segundo ciclo é um pouquinho diferente. Porquê? Porque nós temos várias disciplinas com vários professores e eles saem 50-50 e nós não conseguimos controlar, por exemplo, se algum colega nosso manda ou não trabalhos de casa, se por acaso a quantidade de trabalhos de casa que poderão não é estar terem sido enviados para o aluno. E eu falo da minha realidade. Eu, como professora, e já estou nisto desde 92, portanto, já passaram por mim várias modificações a nível do ensino, eu mando trabalhos de casa, sim, mas para reforço de aprendizagens. E não são trabalhos de casa de páginas e páginas, não. Se eu quero reforçar uma aprendizagem de 50 minutos de uma aula, eu vou enviar um conjunto de exercícios do manual para eles reforçarem aquilo que foi dado na aula. É assim, eu também, quando peço e quando verifico os trabalhos de casa, tal como a Alexandra, pergunto o porquê. Porquê é que não fizeram? Porquê é que fizeram? E o não fez porquê? Teve dificuldade, olha, professora, não fiz porque eu tive dificuldade. Tudo bem, não há problema nenhum. Teve dificuldade, então, ao corrigirmos, então vamos esclarecer essas dúvidas. Ou então, pronto, se não fez porque estava aborrecido, ou porque teve que fazer outra coisa, ou porque se esqueceu, pronto, aí o se esqueceu não se pode esquecer durante muitas vezes, não é? Isso já é um problema de memória. Mas se não fez, e se não fez, eu pergunto, se não fez, ou aponto quem não fez. Então, e agora, não fizeste porquê? Quem é que não fez porque teve dificuldades? Então ele só levantou a mãozinha. Pronto, e eu digo, tudo bem, vamos esclarecer que dúvidas é que tiveram e nessa mesma aula eu esclareço as dúvidas. Aliás, é o que eu digo, vocês nunca levem dúvidas para casa, porque levar dúvidas para casa é como levar para casa tijolos, e nós vamos construindo muros, e vocês vão construindo muros, porque levam agora um tijolo, uma dúvida, depois levam outra dúvida, outro tijolo, e vão construindo assim, e pronto, até que constroem uma parede que vai ser difícil deitar abaixo, porque está bem cimentada e as dúvidas esclarecem-se na aula. Eu fiz aqui uma pequenina apresentação, só mesmo porque uma vez que a Alexandra já disse praticamente tudo, não é? Pronto, sim, não faz mal, para trabalhos de casa nós estamos em sintonia, quer uma, quer outra, eu não sou contra, sou a favor, portanto, temos mais ou menos a mesma ideia. Eu fiz aqui uma pequenina apresentação, só mesmo para os encarregados de educação, que possam ter alguma dúvida, e vai muito de encontro àquilo que a Alexandra disse. Pronto, eu tenho aqui, vou fazer uma apresentação, uma pequenina apresentação. Ora, vou partilhar uma janela. Eu não sei se já está a ser apresentado. Sim. Sim? Ok. Pronto. Ora bem, então vamos para... Eu estava na última parte. Ora bem, então é assim. Este tema não é consensual realmente, porque, tal como a Alexandra disse, uns são contra, uns são a favor, não deve haver nem contra nem a favor, uma vez que o trabalho de casa isto é como a água também. Se eu beber 5 litros de água será prejudicial, e no entanto a água é um elemento essencial para a sobrevivência de um ser vivo, não é? Então, se for muito,
acaba por prejudicar. E não há nada como o bom senso. E quando não há bom senso, então as nossas crianças têm no trabalho de casa, e como elas carinhosamente lhe chamam, tortura para crianças, estas 3 palavrinhas às vezes vêm à baila, não é? A tortura para crianças, porquê? Porque por vezes há um massacre muito grande com os trabalhos de casa. Há aqui 2 vertentes, que é a favor e o contra. No a favor, o reforço das aprendizagens é essencial. Há o trabalho de sala, mas também há o trabalho em casa, e é importante o trabalho em casa. É importante que os encarregados de educação, os pais ou mesmo outros familiares fiquem com a criança e estejam atentos para que haja este trabalho e este reforço. Também o desenvolvimento das competências da criança e a preparação para a vida adulta, como a Alexandra há bocadinho referiu. Nós estamos a viver, nós não vivemos numa ilha, nós vivemos em sociedade. E a sociedade, e um dia mais tarde, quando eles forem adultos, há sempre eles têm que ser responsáveis, eles têm que ser autónomos, eles têm que resolver os seus problemas e as suas situações por eles próprios. Depois há aqueles que dizem, pronto, o excesso de trabalho enviado, mas isto pode ser resolvido. A desigualdade de recursos também é verdade, porque há aqueles que têm ajuda e há aqueles que não têm, podem não ter essa ajuda. E depois há aqueles que também dizem que é um impacto no bem-estar, porque se há um excesso, claro que a criança vai ter menos tempo para outras situações da sua vida familiar. É assim, está aqui um pequeno resumo daquilo tudo que foi dito, e relativamente ao reforço das aprendizagens, ao auxílio na revisão e consolidação dos conteúdos ou conceitos, no desenvolvimento das competências, a organização, a responsabilidade, a autonomia que ele vai necessitar, ou elas vão necessitar para a sua vida futura, e a preparação para a vida adulta, que é a realização das tarefas de forma independente, que é importante para o seu futuro. Claro que depois o contra, não é? Ao sobrecarregar o aluno, mas aí também podemos organizar os trabalhos de casa de maneira a que eles não sobrecarreguem o aluno, mas sim sejam apenas uma aplicação e um reforço das aprendizagens. Nem todos os alunos possuem um ambiente adequado, tudo bem, e o tempo dedicado aos trabalhos de casa pode diminuir o tempo de lazer e descanso. É assim, quando este tempo de lazer e descanso é utilizado vendo ou utilizando nas redes sociais e os telemóveis, e eu vejo, por exemplo, muita gente, por exemplo, no supermercado, nós vamos com o carrinho e é frequente ver famílias agarradas ao telemóvel e empurrando carrinho, e cada um vai na sua vida individual e no seu mundo. Ora, em casa é importante que o telemóvel seja um bocadinho posto de lado e haja esta vida familiar e esta partilha de experiências. Perguntar o que é que tens para fazer, tal como a Alexandra há bocadinho referiu, não com estas palavras, mas por outras. É assim, há um provérbio que eu gosto muito, que está ali em cima e que diz: a quem tem fome, não des um peixe, ensina-o a pescar. Ora, ao ensinarmos os nossos alunos a fazer e as nossas crianças a fazer, nós estamos-lhe a dar competências para a sua vida futura. Não só para agora, mas também para o futuro. E como é que os encarregados de educação podem ajudar? Não é fazendo, tal como a Alexandra disse, o aluno vai para o ATL, e depois as respostas são ditas, não pode, porque muitas vezes a criança tem um trabalho para fazer, e se nós formos lá e dissermos, olha, aqui dizes isto, olha ali, aqui dizes aquilo, a criança não vai pensar e vai para a escola, e vai para uma aula, e vai fazer exatamente a mesma coisa. Eles têm que ser obrigados a pensar. E porque não o encarregado de educação, quando tem um trabalho de casa, por exemplo, em vez de dizer o que é que deve fazer,
Não fazer perguntas como aquelas que ali estão, estas são alguns exemplos que me lembrei. O que é que achas que deves fazer aqui? O que registaste no teu caderno sobre o tema. Vamos ver em conjunto. Explica-me como é que fizeste na aula. E há uma aprendizagem em conjunto. É assim, eu tenho 3 filhas, a mais velha já tem 32 anos, a mais nova tem 22, tenho um neto de 9 e o outro dia, eu vou partilhar uma experiência, peço imensa desculpa, mas é assim, o meu neto 9 tinha um trabalho para fazer de estudo do meio, e era sobre os reis, ele está no 4º ano, era sobre os reis de Portugal, e tinha um friso cronológico com os reis de Portugal, um deles era sobre ali mais ou menos à volta do terremoto de 1755, e depois perguntava porque é que, várias perguntas, e ele tinha um trabalho de casa que tinha várias perguntas, por acaso eram poucas, porquê? Para reforçar as aprendizagens que tinha feito na aula. E havia ali uma pergunta em que ele não sabia bem o que é que tinha que fazer, e então dizia, olha lá, então vê lá se nas páginas anteriores te pode dar alguma informação sobre isto. Ele volta às páginas e andou ali a procurar. Eu vou, olha, está aqui. E ele foi à procura da resposta. Ora, houve uma orientação, eu não disse o que era para fazer, e ele foi à procura da resposta. Houve outra em que ele tinha dificuldade e eu disse, lá se nesta página tu poderás encontrar alguma informação. Ele leu a página e não encontrava. E eu disse, lê lá bem, lê segunda vez. E à segunda vez, também não tinha encontrado. Vamos lá ver, se calhar à terceira vez. Leu a terceira vez, e à terceira vez ele conseguiu encontrar. Portanto, para além de não dizermos nada, nós temos também de ter um bocado de paciência. Se não é à primeira, se calhar é à segunda, à terceira, à quarta, nem que seja à quinta. Eles vão descobrir por eles próprios, possivelmente, aquilo que precisam para fazer os seus trabalhos. É assim, se não encontrarem, sugerir outros materiais de consulta, ou ler informação e orientar é o principal. Não é dar, mas é orientar para a resposta. Outra coisa é que nós temos que ter muita paciência, é o esforço que os nossos meninos fazem. E erram, tudo bem. Por exemplo, nas minhas aulas, eles erram, mas eles já sabem, tanto que eles já dizem. Errar também é uma forma de aprender. Eles já sabem. Errar é uma forma de aprender. Ainda hoje eu tive no quadro, por exemplo, várias expressões. Nós estamos no 5º ano a dar multiplicação de frações por número inteiro e eles resolveram expressões numéricas. E puseram 3 ou 4 que estavam, pronto. Uma delas estava certa, as outras estavam erradas e tal. Mas vamos perceber onde é que erramos. E eles opinaram, ali não fazia daquela maneira, ali aquilo não se faz daquela maneira, ali deveria ser feita a multiplicação em primeiro lugar, e pronto, e fomos neste debate, digamos assim, chegar à conclusão qual era aquela que estaria correta. Portanto, tudo isto são métodos que nós também, ou os encarregados de educação, podem utilizar em casa. Portanto, é paciência e disponibilidade também. É assim, sempre que possível, e isto foi o que a Alexandra disse, os exemplos dados pelo professor, consultar o caderno, ver como é que foi feito. Na minha área de matemática, eu dou matemática, ciências neste ano, estou mais com a parte da matemática. Ainda outro dia houve uma aluna que me perguntou, professora, quanto é que é 8 vezes 8? Ok, então vamos lá ver, quanto é que é 8 vezes 7? Então e quanto é que é 8 vezes 6? Então e quanto é que é 8 vezes 5? 8 vezes 5 são 40, então, ok, se 8 vezes 5 são 40, então vamos, quanto é que é 8 vezes 6? Portanto, eu não lhe dei a resposta. Houve uma orientação para a resposta, tanto que ela depois descobriu, 8, pronto, então chegou lá, mas não que eu tivesse dado a resposta. Portanto, isto é toda uma estratégia que também pode ser aplicado pelos encarregados de educação, sem dizerem, orientarem para a resposta. Depois, evitar ensinar do jeito da própria pessoa. Ora, eu aprendi assim, não é? Então,
vamos fazer exatamente o que a professora diz, é capaz de estar mal, não é? Então, pedi para a criança explicar. Então, mas e como é que fizeste? Explica lá como é que a professora fez, explica lá como é que foi na aula. Vocês sabem que quando eles nos explicam e nós nos mostramos interessados e estamos a aprender com eles, eles sentem-se tão valorizados, sentem-se mesmo valorizados. Porque o que eu lhes digo também é que eu sou professora, mas também não sei tudo. E eu, em tantos anos de serviço, por vezes estou a aprender com eles também, porque há uma resolução que me escapou e que eu não faria daquela maneira, e eles resolvem matematicamente correto, e eu até lhes digo, muito bem, não tinha pensado nessa maneira, então, muito bem, podes continuar a fazer assim porque está matematicamente correto. E eles, vejo aqueles peitos, não é? Aquele peitinho assim, inchar porque explicou e que foi valorizado e ensinou à professora uma coisa que a professora não tinha pensado. Pronto, eles sentem que o seu trabalho é valorizado. E depois outra coisa, eu aqui pus o diretor de turma, porque o diretor de turma, no segundo ciclo, é que faz a ligação entre a escola e a família. No caso da Alexandre, primeiro ciclo, será o professor da turma. Para perceber se a criança está confusa, procurar entender melhor como é que é a metodologia, como é que faz para poder ajudar. Não é fazer por ele, mas organizar e orientar o trabalho em casa. É importante este trabalho. Portanto, aqui há um equilíbrio entre a necessidade de reforçar as aprendizagens e o respeito ao tempo e ao bem-estar dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Tem que haver aqui um equilíbrio, um bom senso. E nós que estamos no segundo ciclo, há várias disciplinas que pedem trabalhos de casa. Pode haver o português, o inglês, as ciências, a matemática, até a educação musical pode pedir um treino. Portanto, nós aqui temos várias disciplinas e nós temos que realmente ter o bom senso de, quando mandamos um trabalho de casa, não deve ser penalizador, deve ser motivador. Não pode ser para desmotivar, não pode. Eles têm que estar a aprender a gostar da escola, a gostar de aprender, a ter vontade, não só gostar, mas ter vontade de aprender. Portanto, aquilo que isto é a minha opinião que eu tenho aqui, eles têm que gostar daquilo que estão a fazer, não pode ser castigo. E então, eles têm, tal como a Alexandra disse, têm que fazer sozinhos. Os encarregados de educação que, ou por menos tempo, ou por... pronto, nós sabemos como é que é a nossa vida, não é? 48 horas às vezes não dão para o nosso dia. Às vezes precisamos de mais um bocadinho, não é? E sabemos que quando chegamos a casa é toda uma quantidade de trabalho que temos para fazer. E depois depois também os meninos também têm outras atividades. Depois tem o desporto, tem isto, tem aquilo. Há coitados que chegam a casa, já não têm, vêm super cansados. E no outro dia, quando eu pergunto, então porquê é que não fizeste o trabalho de casa? Professora, cheguei tão cansado, tive isto, tive aquilo. Diz, não faz mal, acabou. Não faz mal, não há problema nisso. E aí vê-se que aquela carga, não é? Por não ter feito o trabalho de casa, lavam a alma, digamos assim, lavam a alma e ficam com outra disponibilidade para aprender e para ouvir aquilo que nós temos para dizer. E é esta a minha ideia, que é o TPC, para além de ajudar no reforço das aprendizagens, no desenvolver de competências, que é, nós não devemos dar peixe aos nossos alunos, devemos ensiná-los a pescar.
o TPC não pode ser castigo, não pode ser encarado pelos nossos alunos como tortura para crianças. Não, não é castigador. Tem que ser um momento saudável de aprendizagem e tem que ser curto e não podemos dar assim o excesso. Tal como eu disse no princípio, a água também é muito boa, é boa para os seres vivos. No entanto, se eu beber um garrafão de água, não vai ser nada bom para a minha saúde, penso eu, não é? Ainda não experimentei, mas pronto. Então, eu vou só parar a minha partilha. Sorana, muito, muito obrigada pela sua participação também. Obrigada às duas oradoras. Eu penso que ficou muito claro para todos e é consensual a importância dos trabalhos de casa, não é? Como uma corrente, um complemento àquilo que é feito na escola e depois àquilo que deve ser feito também em casa, não é? A questão do equilíbrio da comunicação entre a escola e a família, porque é também uma forma dos pais conseguirem acompanhar o que as crianças fazem em casa, as crianças e os adolescentes. Não é? Para além disso, a questão da intencionalidade pedagógica, não é? Pronto, como eu dizia, também a questão, o reforço que fizeram à intencionalidade pedagógica dos trabalhos de casa, não é? Como uma consolidação das aprendizagens que são feitas na escola e que podem também ser continuadas em casa, não é? A importância das competências para além do conhecimento, como a autorregulação, a gestão do tempo deles. Foram focados aqui vários temas muito, muito importantes. Eu passo então agora a palavra aos participantes. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Parabéns às oradoras, parabéns às oradoras. Exatamente. Eu vou então colocar algumas questões para continuarmos. Vou colocar primeiro uma questão à professora Alexandra. Falamos da questão dos trabalhos de casa, principalmente em crianças mais pequeninas. Como é que os pais podem lidar com a resistência, com a desmotivação de uma criança que não queira fazer os trabalhos de casa, que já diga que trabalhou muito? Que estratégias práticas é que os pais podem utilizar com os seus filhos? Se a criança não quer fazer o trabalho de casa, tem um motivo. Às vezes a criança não consegue dizer o porquê, porque ainda não tem uma maturidade de vocabulário que consiga explicar o que está a sentir. Não quer fazer o trabalho de casa porque ainda não criou rotina e, portanto, não quer fazer o trabalho de casa porque, entretanto, sabe que naquela hora o irmão está a jogar um jogo qualquer no telemóvel ou noutro sítio qualquer e, portanto, se tiver irmãos, claro, portanto, não quer fazer o trabalho de casa. Não quer fazer o trabalho de casa porque aquele trabalho de casa não está adequado àquela criança, é extremamente difícil e, portanto, não foi pensado de forma individual e a criança aí, se às vezes com trabalhos mais simples já é difícil, portanto, é nessa parte que tem que ter atenção. Se a criança em casa não quer fazer o trabalho de casa, não pode haver guerra em casa. Tem que ser reportado ao professor, tem que ser o professor, nem que se sente com o aluno, explicar a importância do trabalho de casa, nem que chame outros colegas que já sintam essa importância, que expliquem a essa criança, tem que se motivar. Guerras de escola para casa, não. Porquê? Porque isso vai ser uma bola de neve. Portanto, a criança chega a casa, não quer fazer o trabalho de casa. Os pais às tantas, claro, já começam a ficar irritados. E, entretanto, já começa a falar com a criança de uma forma um bocado mais fria, não é? Faz parte, está irritado. E, entretanto, já a culpa também já é da professora. Então já está também a dizer mal, porque é que a tua professora faz isto e agora todos os dias é isto. Quando chega à sala de aula, aquela criança já está desesperada, já nem consegue ver a professora. Ainda por cima já sabe que depois ainda vai ter o tal trabalho de casa e outra guerra novamente em casa. E isto é cíclico. Não pode ser. Então a criança não quer fazer o trabalho de casa hoje. Claro que os pais dizem, isto é importante, olha, eu também vou fazer este trabalho. Isto tudo, eu acredito que os pais o façam. Chega a um ponto que os pais já não conseguem mais. Não. Então digam à professora, o meu filho tem muita dificuldade em fazer as tarefas. E vamos tentar perceber o porquê. Muitas vezes também, eu sinto-me que os pais, não no primeiro ano, para mim o primeiro ano é uma exceção, mas mais tarde, digo assim, e peço sempre, qual é o horário? Eu quero sempre um horário. É importante, eu tive isto desde criança, atrás da minha porta tinha um horário, quando tinha as aulas, quando tinha as minhas atividades fora da escola, não havia CAEC, já disse, mas eu tinha atividades de desporto e de línguas estrangeiras, tinha, e depois eu tinha que ter, naquele horário eu tinha que ter espaço para fazer os trabalhos.
Desculpa, não havia de trabalho, repente o eu tinha que não estudar. está trabalhando, o que é que eu E faço? também tinha que muitas vezes perceber que há dias, como qualquer adulto, que é tão difícil, e por exemplo, à terça-feira não dá para brincar, mas à quarta já dá, porque já não temos uma determinada atividade, ou porque já não é dia de ir à casa da avó. Pronto, portanto, gestão para tudo. É como nós, é como gerir o dinheiro. Há pessoas que ganham o ordenado mínimo e fazem milagres. Há pessoas que ganham um bom ordenado e nunca têm dinheiro. Às vezes é uma questão de gestão. Gestão de tempo. Uma coisa que devia ser explicada, ajudada. Gestão é fundamental. Por exemplo, uma mulher, uma dona de casa, também há homens, conseguem, às vezes em pouco espaço de tempo, dar um jeito à casa, fazer a refeição, ter tudo. Aquilo, porquê? Porque fazem uma gestão, muitas vezes mental. Lá está, tem treino para isso. A criança, tirando os bebés do primeiro ano, a partir do segundo ano, já podem ter um horáriozinho. Olha, estás a ver? Esta meia hora, das 5 às 5h30, tens de fazer o trabalho de casa. Se não tens trabalho de casa, tudo bem. Vamos ler uma história, vamos fazer aqui umas brincadeiras. Olha, escreve aí o que é que a mãe precisa para o supermercado. Pode haver esse tipo de trabalhos assim também, que fazem parte. Mas que, se não for uma questão de gestão, eu tive um aluno, não sei se encarregado de educação aqui onde aqui esteve, eu tive um aluno que no primeiro ano, ele não queria aprender a ler, ele não queria. Eu dizia, filho, queres aprender a ler? A professora hoje vai-te ensinar, mas eu não quero. Tudo bem, amor, não tem problema nenhum. A professora está aqui, quando tu quiseres, fala com a professora. Chegou um ponto que ele disse-me assim, eu agora quero aprender a ler. Lá está, maturidade. Tudo bem, então a seguir eu fiz um trabalho com ele e aprendeu. Sim, fez um trabalho com ele. Não era a altura dele. Então não vale a pena em casa insistir. A professora está a massacrá-lo. Vamos deixá-los desabrochar. A escola são 18 anos. Eu estou com eles 4. Eles são pequeninos. Não vou exigir a uma criança de 9 o que vou exigir a um adolescente de 16. Com 16 anos, se não faz por bem, faz por mal. Mas aí é outra conversa. Crianças pequenas, há que os deixar também ainda aproveitar a infância. Claro que aproveitar a infância não é estar em frente ao telemóvel, porque aí não aprende nada, não estimula nada, pelo contrário, não é? Prejudica. Mas quer ir brincar, quer fazer legos, quer fazer um puzzle, quer ir pintar, vamos embora. Também é importante. É o gerir às vezes. Se não consegue, o professor tenta resolver a seguir. Isso mesmo, obrigada, Alexandra. Não sei se alguém tem alguma questão? Eu vou então questionar a professora Ana Luísa, agora em relação ao segundo ciclo, como é que nós podemos fazer para que um aluno de 5º ano, com a transição abrupta, não é? Do 4º para o 5º ano, como é que nós conseguimos autonomizar uma criança a gerir a quantidade de trabalhos de casa entre diferentes disciplinas? Nós, pais. É assim, tal como a Alexandra disse, a organização, organizar as tarefas é muito importante. Pronto. Arranjar um horário de trabalho em que, claro que não vai conseguir lá colocar que na segunda-feira faz as tarefas da disciplina A, na terça da disciplina B ou por aí afora. Portanto, reserva um tempinho para se houver algum trabalho de casa. Se houver algum trabalho de casa, faz naquele tempinho. Portanto, é uma questão de organização de tarefas. Agora, por exemplo, eu vou puxar, não sei se respondi à pergunta, a organização, ou arranjar um horáriozinho de trabalho, a seguir, ver as tarefas, as atividades que o aluno tem, e depois arranjar ali. E não é durante muito tempo, não é arranjar, massacrar durante 1 hora, não, é um tempinho só, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, chega. E se o aluno, por exemplo, está reticente em fazer as suas tarefas, ele que vai respirar um bocadinho, vai brincar um bocadinho e depois volta. A brincadeira é essencial para o desenvolvimento da criança. Nós vemos presentemente meninos que não sabem brincar. E não sabem brincar porquê? Porque por vezes também a brincadeira que eles têm é jogar no telemóvel. E isso não é brincadeira nenhuma. É apenas matar um tempo. Eles têm que ser estimulados, o cérebro tem que ser estimulado, tem que se tornar plástico e têm que fazer as suas conexões e isso é essencial, por exemplo, para a minha disciplina. Eu faço sempre, por exemplo, debates.
Eles têm que se explicar uns aos outros porque é que têm aquela ideia e porque é que fazem daquela maneira e porque é que. E eles têm que explicar. E vejo alunos entre eles a debaterem entre eles porque é que pensaram assim e porque é que não pensaram assim e porque é que. E isto tudo ajuda a que a estrutura mental da criança se alargue, digamos assim. E é essencial para a sua vida futura. Portanto, não só para uma disciplina, mas para as várias disciplinas. E tal como a Alexandra disse no primeiro ciclo, é importante que os alunos saibam ler, tenham aquela rotina de ler. Porquê? Porque vai ser essencial para todas as disciplinas. Por exemplo, num problema, eu como professora de matemática, eu também aplico muito a leitura e descodificar as palavras que eles não sabem e explicarem por palavras dele o que é que eles querem, o que é que aquela palavra quer dizer. Porque para perceber um problema em matemática, por vezes não é só em questão de raciocínio, porque eles sabem resolver o problema. O que é que eles não sabem? Não sabem descodificar a mensagem escrita. Eles começam a ler o problema e depois, já a segunda frase, já se esqueceram. Então, por exemplo, o que eu faço e que os pais também poderão fazer é, imaginem, tem um problema, e eu falo da minha área, que é a matemática, não é? Tem um problema, deixar cair aquilo que não interessa para a resolução. Lerem, sublinharem. O sublinhar. Eu adoro sublinhar. Eles sublinham no manual, que é para depois apagar, não é? Mas pronto, sublinham a lápis. O sublinhar é extremamente importante. Tudo aquilo que é essencial. Outra coisa que eu faço e que os pais também podem fazer em casa quando se depararem assim, com um problema, que é um problemão, o problema é uma ação. É uma coisa que eu vou realizar, uma ação que eu vou realizar. Então, eu às vezes pergunto aos meus alunos, então e tu? Se estivesses a fazer isto, não é o Manel, nem o Zé, não, és tu. És tu, como é que tu fazias? E eles aí já sabem fazer. Se for para eles próprios, eles já sabem fazer. Então eu nessa situação, eu fazia assim, então pronto. Se sabes fazer para ti, então possivelmente também consegues fazer para... consegues resolver o problema. E é isso que normalmente eu faço. Portanto, dar ideias aos encarregados de educação, sempre que tenham um problema, não é problema. É, o que é que tu fazias nesta situação? Vá, és tu a fazer. Como é que tu resolvias? E eles acabam por descobrir por eles próprios o que é que hão de fazer. Porque o problema não é o raciocínio. As nossas crianças são inteligentes, mas por vezes há a muleta do eu não consigo. É a autonomia que lhes faz falta por vezes. Na maior parte das vezes é a autonomia. Passo então a palavra a Sangaio. Obrigada, professora. Olá a todos. Muito obrigada por este momento, porque realmente foi muito importante para mim, porque ajudou-me a olhar para o trabalho de casa com uma forma diferente. Porque em casa tenho 2 filhos, um no 5º ano e outro no 6º. É um momento de tensão. É aquele momento que já há confusão cá em casa, ou então ai mãe, eu não consigo, precisa da tua ajuda. Se não vieres ajudar, eu já não consigo fazer isto. E é a mãe aqui na correria, neste caso família monoparental, a dificuldade de gerir realmente o tempo e de pensar como é que eu consigo ajudar os meus filhos. Então eu vim para aqui hoje com este tema de como gerir e ajudar e eu pensei, pronto, é agora que eu vou arranjar a solução. E o que é que eu percebi? Percebi que realmente a minha perspectiva, também baseada na minha história, se calhar como eu também fui educada e pronto, e faz com que o trabalho de casa seja aquela coisa chata, séria, pesada e que nos retira tempo e que é uma dor de cabeça. E então o que é que acontece? Percebi agora que não estou a deixá-los serem tão autónomos.
porque fico com a preocupação de eu, enquanto mãe, achar que tenho o dever de estar presente nesse momento e apoiá-los. O facto de não conseguir gerir tudo, as tarefas todas, e estar presente para apoiar nos trabalhos de casa, faz com que eu tivesse sentido a necessidade de vir aqui para perceber como é que eu os posso ajudar. Quando percebi agora que realmente ajudo, se calhar se não interferir, e deixá-los realmente terem esse tempinho para serem autónomos. E os que não sabem, não sabem. E não precisamos estar aqui a massacrar, e eu também faço essas coisas que os professores disseram. Pergunto, então vamos lá ver, vamos consultar os livros. Mas eu estou sempre a guiar. Eu estou sempre a orientar. Achando que esse é o meu papel enquanto mãe de apoio no trabalho de casa. E então percebo que se calhar menos é mais, e foi mesmo, foi um alívio. Foi um alívio ouvir-vos e pensar, realmente, Que bom, que bom. obrigada. Muito obrigada pela sua partilha. Eu passo então a palavra à Fábia. Fábia, penso que poderemos terminar. Eu era contra os trabalhos de casa. Antes desta tertúlia. Agora não sei. Tenho que pensar melhor nisto. Pode ter a ver com o que vocês disseram, ter a ver com a gestão do tempo. Mas os meus filhos não têm nenhuma atividade extracurricular, só que eu gosto de passear com eles. Gosto de tirá-los da escola e ir passear com eles. E aos fins de semana, então, quando vêm 5 fichas para fazer, já é ali uma manhã em que eu tenho que estar em casa. Mas sim, acho que estes temas têm que ser conversados entre os pais e os professores quando não está a funcionar realmente, e foi o que vocês disseram. Agora, Marta tem a mão no ar. Sim, Marta. Sim, tenho a mão no ar. Mas a minha partilha é mais como encarregada de educação. Era agradecer às duas oradoras pelos devidos esclarecimentos. Acho que as tertúlias da APAIS foram pensadas inicialmente, e posso falar com justa causa, porque estou cá desde o início, não é? Foram pensadas para que pudéssemos dar à comunidade educativa, à nossa, não é? Foi pensada para nós, para a APPN, mas para todas, podermos dar os devidos esclarecimentos. E acho que esta foi muito enriquecedora, com as vertentes do porquê que fazemos trabalhos de casa. E os pais, assim, poderem também entender. Eu também não sou muito amiga de trabalhos de casa, nem de trabalhos de grupo, e faço-me ouvir, não é? Muitas das vezes. Sei que tem importância, como é óbvio, para a devida consolidação, mas sou aquela mãe alvorosa, eu não faço o que a minha amiga Filipa acabou de dizer. A Pipa, eu não me sento ao lado deles. Eu relembro-os todos os dias que têm trabalhos de casa, e que é bom que a Naval inovar e não vá lá ver que tem falta de trabalhos de casa, simplesmente pelo facto que a escola é o trabalho deles, e eu já estou a relembrá-los do trabalho deles. E têm que aprender a gerir o tempo deles da melhor maneira. Eu estou cá para os orientar, se eles precisarem de ajuda, por norma não precisam, graças ao Senhor. E eles têm atividades extracurriculares, sim, têm os dois, e eu digo-lhes que eles têm que saber gerir o tempo deles. Até agora tem corrido bem. Lá está, darmos autonomia aos nossos. Mas o que eu queria aqui dizer era, agradeço, gostei muito de as ouvir, e acho que é isto, é nós pais percebermos que às vezes o querermos ajudar, estamos a fazer pior do que efetivamente ajudar. Estamos a dar-lhes a muleta. Eles não precisam de muletas. Eles tiverem dúvidas, se nós não formos capazes de os ajudar, na escola existe os professores para os ajudar com as técnicas que agora estão a aprender. E se nós não soubermos, os professores também vamos lá, e os professores dizem, olha, agora ensina-se assim e de outra maneira, mas eles é que têm que ser autónomos, eles é que estão, eu costumo dizer muita vez, amigo, a escola já acabou, basta a vida. E era só isso que eu queria dizer, obrigada.
Bem, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. E pronto, olha, muito obrigado mais uma vez, tanto às oradoras como à moderadora. Foi um prazer conhecer-vos e espero ver-vos a todas na próxima tertúlia. Fábia, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Diz, claro. Eu também Associação de Pais, também estou aqui desde o início aqui na organização das tertúlias, e a Fábia foi uma excelente aquisição que nós fizemos aqui para nos ajudar, e eu queria mesmo agradecer a partilha da encarregada de educação, que fez questão de partilhar connosco aquilo que esta tertúlia representou para ela, porque é para isto mesmo que nós trabalhamos. É para que as pessoas se sintam mais, no fundo, empoderadas. Eu acho que a partir de agora, pelo menos para as pessoas que aqui estão, os trabalhos de casa talvez possam ser um bocadinho menos um campo de batalha, que às vezes parece que é o que se torna. Muito obrigada à Alexandra e à Ana, porque professoras, Alexandra e professora Ana, não me habituo a tratar assim, as professoras, e à Helena e à Fábia. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Deus, boa tarde.